Olá, queridos alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, que vem falar então sobre Python. Então, aqui hoje eu estou para comentar com vocês alguns dos assuntos que nós falamos, né, que está presente lá no material de aula que eu acabei postando para vocês aqui no Moodle. Então, dentre as principais coisas que a gente vai falar em especial da linguagem de programação Python, tá? E eu vou estar comentando sobre alguns aspectos. Bom, é interessante a gente ressaltar que existem diversas linguagens de programação, então a gente acabou utilizando o Python, como vocês devem ter visto, por ser uma linguagem que é considerada fácil, que possui uma curva de aprendizagem relativamente pequena, né, no sentido, ela é considerada suave, então no sentido que vocês conseguem aprender de maneira rápida e ver esses resultados na prática, além de, claro, tudo aquilo que a linguagem Python pode proporcionar para a gente, desde a sua diversidade de aplicações, a sua robustez e a sua aplicabilidade que vem crescendo assim, né, no sentido de que ela é muito, muito, muito conhecida, né, muito popular hoje. Então, conhecer sobre Python é estar dentro do mercado. Então, isso é muito importante. Então, só para comentar com vocês, eu queria só mostrar alguns aspectos, tá? Vou apresentar aqui a minha tela para vocês, e aí vocês conseguem acompanhar. Qualquer dúvida também que vocês tiverem daquilo que tiver lá, vocês podem conversar comigo pelo fórum do Moodle, tá? Que eu estarei lá acompanhando. Só um minutinho. Então, agora, neste momento, vocês estão vendo a minha tela. Então, eu só queria mostrar para vocês uma situação aqui, né, que a gente costuma falar muitas das vezes, é um comparativo, né? Então, existe a linguagem de programação Java e aqui a linguagem Python. Então, para escrever um Olá Mundo, que é a tradicional fala de introdução ao mundo da programação, então toda vez que a gente começa uma nova linguagem, a gente tem o costume de aprender a dizer Olá Mundo, né, Hello World. Então, em Python, uma linha, então a gente só dá print Hello World. Então, igual tá aqui, né? Agora, em Java, são necessários 5 linhas. Então, já é um diferencial para a gente se pensar aí. Além disso, existem algumas coisas importantes. Os tipos, né, de dados que vocês viram nas aulas passadas, aqui a gente vai trabalhar quando é booleano, né, verdadeiro ou falso, numérico ou texto. Mas o numérico, não existe um tipo que seja numeric, por exemplo. Então, ele é dividido em algumas coisas, por exemplo, int ou float. Existem outros também, por exemplo, tem double. Você pode trabalhar tudo que é em relação a esses tipos de variáveis que são numéricas. E, por exemplo, texto, agora a gente vai trabalhar com um tipo que é string. Então, parte desse pressuposto aqui, quando vocês forem definir qual que é o tipo da variável, então, há essa pequena alteração para quando vocês forem trabalhar, tá? Então, existe alguns aqui, ó, int, float. Então, float são números com vírgula, né? Então, são números reais. Existem alguns exemplos aqui para vocês. Mas eu queria mostrar para vocês, mais principalmente hoje, sobre o Python.org. Por quê? Eu vou mostrar aqui também, aqui agora. No Python.org, que é esse site aqui, que é o site oficial da Fundação, né, Python. Então, é o site oficial da linguagem que tem algumas coisas interessantes para que vocês possam acompanhar. Então, é python.org, vocês conseguem entrar. Então, aqui, se você for na aba de downloads, você consegue, né, fazer o download do ambiente, né, do interpretador Python. Então, nesse caso aqui, Windows, Mac, outras plataformas, tem Linux, enfim, você clica aqui, tem tudo. Tem aqui, falando que a versão atual, né, então, Python 3.8.3, então tem para todas, né, multiplataformas, para os diferentes sistemas operacionais, então você vai instalar de acordo com o que você tem interesse. Existe, né, vários tutoriais para instalar no Windows, não sei como que é a maioria dos dispositivos que vocês estão conectados, eu estou aqui pelo Windows, mas no Windows é só dar Next, enfim, né, vocês, qualquer dúvida, podem perguntar também. Então, é só fazer o download, instalar o Python, e aí você vai ter o Python idle, tá? Que é o ambiente, que é o interpretador, que a gente vai colocar os códigos em Python, então eles vão ser executados. Uma outra coisa interessante que eu queria ressaltar da linguagem Python é que sempre, né, nesses sites oficiais, a gente tem a parte de documentação. O que é essa documentação que eu posso dizer aqui para vocês? Python Docs. A gente consegue ver informações acerca da linguagem, tá? Então, aqui, por exemplo, tudo aquilo que eu tiver dúvida, eu consigo entrar aqui e descobrir sobre a linguagem Python. Então, vem aqui em Language, referência.
Tem aqui várias coisas que eu posso trabalhar, inclusive aqui tem outros idiomas, não só inglês. Então, Brazilian, português. Então, tem, por exemplo, eu quero saber sobre operadores. Então, eu clico aqui em operadores e existem informações sobre os operadores. Então, você tem informação oficial, checada, de como de fato tudo funciona. Então, é uma boa para vocês estarem aprendendo e estar utilizando. Então, usem sempre o site oficial para aprender. Então, tem a documentação aqui, porque toda vez que você tiver uma dúvida, você consegue, com certeza, ver tudo com muita clareza. Então, aqui dentro do site Python tem algumas informações também. Então, aqui sempre é um lugar onde você pode conhecer mais. Aqui tem até uma parte de jobs, né, de empregos, que você pode dar uma olhadinha. Mas, só queria comentar outra coisa com vocês. Existem outros lugares para que a gente possa... Então, vocês baixam o Python. Nesse caso aqui, eu estou falando do Python IDLE. Se você não quiser baixar, eu vou mostrar aqui para você agora. Neste momento, mais uma vez aqui. Existem ambientes como o Python Online. É um compilador online que você pode trabalhar. Um deles é o Replit, que eu costumo dizer. Não sei se essa é a pronúncia. Vou compartilhar aqui para vocês verem também. Então, para quem não conseguir instalar ou quiser algo mais rápido, não quiser instalar, mas eu recomendo a experiência do IDLE, porque realmente a experiência é bem melhor. Você está falando com uma coisa que foi feita propriamente, né? Você tem o Python Online, que eu vou dar um exemplo de um dos lugares, né, que você pode fazer. Então, aqui nesse Python Online, que vocês devem agora estar vendo, você consegue trabalhar aqui, por exemplo, com códigos, e aí vai ser executado aqui do lado no terminal. Então, a gente tem o primeiro, né, que eu comentei com vocês, hello, né, vamos fazer, né, olá mundo. Então, é só você colocar, lembrando que o print é para imprimir, né, coisas na tela, então é uma saída que você vai ter, e aí como você está passando uma informação que é textual, então string sempre dentro de aspas. Então, se você colocar, então vai escrever o seu primeiro olá mundo aqui no cantinho. Então, se fosse um número aqui, eu colocaria, por exemplo, 2, run, ele vai o 2 lá. Então, essa é uma das principais coisas para a gente saber. Outra coisa interessante para mim comentar, que existem outros locais para que a gente possa aprender e treinar algumas coisas de exercícios de Python, tá? Um deles que eu vou estar comentando com vocês, talvez alguns de vocês conheçam, e talvez é uma oportunidade para que vocês possam conhecer nas universidades, talvez que vocês encontrem para quem estiver na universidade, enfim. O que acontece? A gente existe, né, a Olimpíada Brasileira de Informática. A Olimpíada Brasileira de Informática, ela visa despertar o interesse por ciência da computação como uma ciência muito importante para todas as áreas do conhecimento. E existe uma competição que é nos moldes de outras Olimpíadas científicas, como o BMEP, que é de matemática, de astronomia, enfim. Então, esse ano é a 22ª edição da UBI, e aqui existem as provas anteriores, e a modalidade dela, uma das modalidades é a modalidade de programação, que aceita submissões de tarefas em várias linguagens, como Python. Então, além das provas, esse aqui, no caso, são todas de código, tá? Então, se você vir aqui no Pratique, então, inclusive, teve já a primeira fase para uma galera aí. Então, para quem está no ensino médio, pode fazer, no ensino médio, e também para quem está até no primeiro período da graduação, e começa com alunos desde a educação básica, aqui no sentido de modalidade de iniciação, que são provas feitas com papel e lápis. Bem, mas vocês vão encaixar na modalidade de programação, né, ensino médio e superior. Mas o ponto é, se você vir aqui em Pratique, você consegue ver exercícios de edições anteriores da Olimpíada, e você pode treinar aqui também códigos, então são exemplos diferentes, que vão mostrar para você como que a gente pode tentar resolver um problema. Então, é muito bacana. Então, vou aqui, ó, modalidade de programação, tem vários níveis, por exemplo, nível 1. Eu seleciono, e existem as tarefas aqui, ó, de exercícios que você pode clicar, fazer, e você pode, então, ver os anunciados, e pode selecionar a linguagem aqui no canto, por exemplo, Python 3, que é o que eu estou apresentando para vocês na disciplina, que é a versão mais atualizada. Então, você consegue enviar seu arquivo, submeter, e eles corrigem na hora para você e falam se está tudo certo, se não está. Então, é um bom ambiente também para aprender sobre programação. Então, se vocês quiserem conhecer também sobre a Olimpíada Brasileira de Informática, se informar, quem sabe levar para as escolas de vocês, para quem ainda puder fazer. Então, conheça um pouquinho mais sobre a UBI.
Bom, além disso, então eu vou começar a mostrar para vocês aqui uns exemplos de Python mesmo, tá? Que esses exemplos de Python que no sentido do idle, né? Do Python idle, então eu tenho aqui instalado, vou mostrar para vocês aqui agora. Vou compartilhar, agora nesse caso eu acho que eu tenho que compartilhar tudo para vocês verem. Eu vou compartilhar minha tela inteira agora, ó. Bom, depois que vocês instalarem, é só vocês pesquisarem por idle, tudo bem? Então, vocês vão lá, pesquisam por idle no computador de vocês, onde vocês tiverem instalado. E aí você vai abrir, quando você clicar nos aplicativos, Python idle vai abrir essa tela aqui, que a gente costuma dizer que é o shell, né? O que é esse shell? É um terminal onde você consegue fazer, inclusive, alguns tipos de operações, é onde você vai ver o resultado da execução dos seus códigos. Então, se eu fizer um teste aqui, 2 mais 2, ele vai retornar 4. Mas, quando a gente costuma fazer os exercícios, né, a gente não faz por aqui. Porque aqui, tá vendo? São as linhas. A gente vem aqui, File, New File. Foi isso que eu coloquei na apresentação para vocês. E aqui a gente coloca o código, tá? Então, print. Então, um exemplo de saída, né? Olá, mundo. Então, eu consigo aqui. Então, eu dou Ctrl S para salvar, ou senão eu já vou em Run, ou F5 também, tá? Funciona. Inclusive, tá pequenininho. Deixa eu vir aqui nas preferências para vocês. Mudar aqui, configurar o IDO para ficar maior para vocês verem o código. Então, o que eu vou lá? Eu vou rodar. E aí, enquanto eu falo disso de rodar, o que acontece? Eu preciso salvar o meu código para que ele possa rodar, então eu preciso dar um nome. É um ponto muito importante. Então, se eu venho aqui F5, ele vai pedir para salvar, então, a primeira vez. Então, vou colocar aqui, sei lá, aula 1, por exemplo, seria. Então, vou salvar, inclusive, na minha área de trabalho. Vocês podem salvar onde vocês quiserem. Lembra que aqui embaixo tem aqui o arquivo Python Files. Então, .py, né? Que é a extensão que a gente trabalha. Então, aí ele rodou. Aí apareceu lá para mim, ó, Olá Mundo, que é o que eu fiz. Então, vou voltar aqui e vou mostrar algumas coisas para vocês. Então, você pode trabalhar com alguns tipos de coisas de entrada, né? Entradas, né, de informações. Então, eu posso criar uma variável. Então, vocês devem entender que a variável eu posso dar qualquer nome para ela, seguindo aquelas boas práticas. Posso chamar até de abobrinha o nome da minha variável. Então, eu posso colocar um valor dentro dela. Vou colocar um valor numérico. Então, vou colocar abobrinha e chuchu. E aqui vou colocar no chuchu 4. E aí eu posso somar abobrinha e chuchu. E eu posso criar uma outra variável. Posso colocar aqui verduras. Nem sei se tudo é verduras. E eu vou somar a abobrinha mais o chuchu. Então, eu consigo trabalhar assim. Então, aqui eu estou trabalhando com números inteiros. E eu vou printar isso aqui na tela. Então, posso printar simplesmente com print verduras. Dá Ctrl S, vou dar F5 e vai rodar. Então, ele já deu a resposta para mim lá, 6. Então, 6, porque 4 mais 2, 6. E nesse caso aqui, ele não pediu para o usuário digitar nada, porque eu já estabeleci esses valores aqui. Então, se eu quisesse pedir para o usuário, como é que eu poderia fazer? Eu poderia criar uma variável, por exemplo, A é igual a input. E aí, eu poderia colocar aqui o que eu quero, né? Certo? Então, eu posso passar aqui nesse input, digite o valor 1. Então, vou colocar assim. Então, nesse caso aqui, eu não estou falando qual que é o tipo da variável ainda, tá? Mas eu poderia colocar aqui o tipo. Lembra que numa apresentação tem lá falando sobre os tipos? Então, nesse caso aqui, o int representa inteiros, certo? Então, A, digite o valor 1. Não, o valor de A, né? O valor de A. E aí eu posso, né, depois que o usuário digitar, eu posso printar isso na tela, print A. Vou dar Ctrl S, F5, digite o valor de A, vou colocar 15. E aí ele exibe 15 na tela para mim. Então, é bem tranquilo para vocês trabalharem, então vocês percebem que existem várias coisas interessantes aqui dentro. Então, coisas que eu queria comentar com vocês que está na apresentação, vou até voltar aqui para vocês verem uma das coisas interessantes. Para vocês estarem acompanhando, é que, por exemplo, até tem aqui alguns exemplos bacanas para vocês verem.
Tem um exemplo aqui de um exercício que, então, a gente sempre vai trabalhar, isso é um padrão, tá? Inclusive, a gente vai trabalhar com o URI, tá? E que vocês vão ver na próxima, no próximo material, depois de ver esse vídeo. Então, tem um enunciado, tem exemplos de entrada, exemplo de saída, tem alguns tipos de exemplificações pra gente. E vocês podem criar o código, e aqui tem um exemplo. Então, nesse caso aqui, pediu, né, para ler um valor, então, int input, que eram inteiros, né? E aí, depois eu somei A mais B. E aqui, nesse caso, a representação foi feita no sentido utilizando uma forma de exibição que é por concatenação. Então, o que é a vírgula? A vírgula é como se ela estivesse unindo, tá? Então, nesse caso aqui, se, por exemplo, se fosse uma string, ele trata como se fosse união de duas partes. Então, por exemplo, x igual, supondo que então seja 15. Então, ele ia exibir x igual a 15. E aí até tem aqui o detalhe falando que um espaço é acrescentado na exibição final. Então, por isso que está a vírgula junto do xzinho, porque quando você faz a exibição por concatenação, a vírgula automaticamente ela exibe com espaço. Vocês podem ver isso. Inclusive, deixa eu mostrar aqui, né? Então, eu poderia aqui x igual, então vou mostrar do mesmo jeito, tá? X igual, aí o x. Então, print, só que aqui eu vou usar A, né? Então, vou colocar x igual, aí coloquei, e passo a vírgula, e passo o A. Não coloquei espaço. Ctrl S, F5, valor de A, 2. Então, x igual a 2. Tá vendo que criou esse espaço aqui, ó? Que eu não coloquei. Ah, e se eu coloco o espaço aqui, tá ali, o que que acontece? Vou dar um Ctrl S, F5, para vocês verem. Então, aqui digite valor de A, o valor de A é 5. Tá vendo? Aqui ficou com 2 espaços. Não deu para ver muito bem, mas aqui tem 2 espaços. Se eu colocar mais aqui, então, por isso que a gente não coloca o espaço, tá? Essa é uma situação. Mas o ponto que eu quero retornar aqui no nosso exemplo é que tem outra forma. Aqui tem, inclusive, outra resolução, quando você não passa o tipo aqui junto, então você tem que colocar que x recebe int A mais B. Então, é outra situação. E tem um outro exemplo aqui, que é inclusive de outro exercício, que está calculando o raio e a área, né, de uma circunferência, que está conforme enunciado anterior, e vocês vão ler com calma e tentar reproduzir direitinho. O que vocês vão fazer? Aqui, no caso, a gente tem uma situação que a gente está fazendo por interpolação. O que é interpolação? É o resultado, ele é totalmente semelhante à exibição dos dados ali, só que a execução ela é mais limpa das informações, no sentido que a gente consegue definir certinho onde estão as posições de cada coisa. Então, em vez de eu falar o A é igual, aí depois eu passo a vírgula, e aí, enfim, né? Parece que é mais fácil com a concatenação, mas aqui, quando a gente usa a interpolação, a gente tem uma série de possibilidades. Então, eu coloco esse porcentagem aqui, que representa a minha interpolação, e eu coloco o tipo, tá? O símbolo que representa. Então, a área é um tipo float, porque aqui nesse caso tem números com vírgula, tá? Então, é o F de float. Então, eu coloco aqui, por exemplo, se eu quero que exibe com 4 casas decimais, eu ponho ponto 4F. Então, ponto 4F, 4 casas decimais. Se fosse 2F, 2 casas decimais, seria exibido. Fosse um F, uma casa decimal. Se fosse porcentagem F, ele não ia delimitar as casas decimais, seria o resultado da conta e tudo que está acontecendo. Então, esse porcentagem aqui, eu passo a porcentagem aqui, e ele faz tipo como se fosse um teletransporte. Então, onde tem essa porcentagem, ele entende que vai referir à variável que está do lado de fora. Então, ele joga aqui para dentro. Então, é como se ele estivesse realmente movendo, teletransportando esse valor de área aqui, por exemplo, para onde está aqui, ou porcentagem que representa a interpolação. Então, nesse caso aqui, A igual a área. E nesse exemplo aqui, o enunciado, ele pede para que seja exibido tudo juntinho, igual está aqui embaixo, por isso que não tem um espaço. Mas aí aqui eu consigo trabalhar melhor. Então, se F é de float, aí existem outras situações, S de string, quando é texto, D de double, que é um tipo numérico que consegue ter mais armazenamento, então é só em relação à quantidade mesmo. Mas nisso, os enunciados, eles vão falar de que jeito que eles querem. Então, ponto flutuante de dupla precisão. Então, aqui, ponto flutuante, esse exemplo aqui, ele está querendo dizer do float, tá? Então, nesses exemplos, inclusive esse exercício aqui é do URI. E aí, vocês vão trabalhar, então, de forma bem tranquila, então eu recomendo sempre utilizar a interpolação. Então, só para vocês entenderem que existem os dois jeitos. Então, é mais ou menos sobre isso. Ah, tem uma parte do split aqui também que é bem bacana de falar, que o split ele é como se ele explodisse
tá? O texto que a gente tem, nesse caso, os espaços presentes em algum local. Então, ele até mostra aqui, this is a string. Então, ele consegue explodir, guardar cada pedacinho que está separado por um espaço em uma variável diferente. E aí eu consigo ler vários valores em uma linha. Então, por exemplo, aqui eu consigo digitar 2 e 4, 2, espaço 4, e aí quando eu rodo, eu consigo colocar o 2 dentro da variável A, o 4 dentro da variável B. Então, tá vendo? Eu li eles numa linha só. Então, é bem bacana para a gente poder trabalhar. Então, pessoal, para essa aula aqui, por enquanto, é só isso. Qualquer coisa a gente se vê, tá? No fórum. E tem mais material que eu vou estar postando aqui abaixo. Um grande beijo e até mais!